Espero-vos bem. Boa noite. Já estamos quase na hora do anoitecer. E hoje venho conversar um bocadinho com o sagrado masculino, com os homens. Quero começar esta conversa convosco falando de um mito que está muito presente, mas mesmo muito presente na vida de todos. Também na vida das mulheres, mas que é muito impactante nas escolhas, no assumir da masculinidade e do homem adulto no sagrado masculino. Então vou-vos falar do mito do Parsifal. Vamos lá ver se eu me lembro da história toda dele. Eu tenho aqui alguns apontamentos porque são mitos e às vezes pode-nos faltar alguma coisa. Então, quem é a história do Parsifal? Quem é o Parsifal? Parsifal foi uma criança, um menino, que foi criado com a sua mãe na floresta. E foi criado longe de tudo, de propósito pela sua mãe, porque a mãe tinha perdido o marido e os restantes filhos, os irmãos do Parsifal, nas guerras e nas demandas, porque também eles tinham sido cavaleiros. E então escondeu o mais possível essa informação do filho mais novo para lhe tentar preservar a vida. Acontece que um dia o Parsifal estava a brincar na floresta e vê aparecer 5 cavaleiros nas suas armaduras reluzentes. Ficou completamente deslumbrado. E como ficou completamente deslumbrado, para ele, naquele momento... bem, eu acho que sim. Então, acho que estou no Facebook, estava agora a ver. Tenho as mesmas pessoas a assistir no Facebook. Não, agora não estão. Tá, então estou nos dois sítios. Estou no Facebook e estou no Instagram. Então viu os 5 cavaleiros e ficou completamente deslumbrado. Quando ficou completamente deslumbrado, ele decidiu que se ia tornar cavaleiro também. E foi comunicar isso à sua mãe. A mãe ficou destroçada, obviamente, e cheia de medo do que poderia acontecer ao filho e não o queria deixar ir. Mas a sua resolução foi tanta que ela acabou por lhe fazer uma roupa que lhe disse que ele nunca podia tirar e antes dele partir ainda lhe deu mais 2 regras, que era respeitar todas as mulheres e nunca ser curioso nem fazer qualquer pergunta. E Parsifal foi. Chegou à corte do rei Arthur e quando o viram, todos ironizaram e gozaram e fartaram-se de rir com o menino que estava vestido de uma forma tão simples, tão, tão simplória mesmo. Mas ele insistiu que queria ser recebido pelo rei porque se queria tornar cavaleiro. A existência dele ao longo dos dias foi tanto ou tão pouca que acabaram por lhe conceder essa bênção, essa graça. E assim que ele entrou no salão do rei Arthur, estava lá uma menina, uma jovem, que há 6 anos não ria. Já tinham tentado fazer de tudo e a jovem nunca ria. Mas assim que ela viu Parsifal, desatou a rir num riso profundamente incontrolável. O que Parsifal não sabia é que também havia uma lenda que contava que ela iria voltar a rir quando o maior dos cavaleiros se apresentasse na corte. O rei Arthur, quando assistiu a essa situação, disse a Parsifal que se ele queria se tornar cavaleiro, tinha que ser testado, tinha que passar uma prova. Então tinha que desafiar o Cavaleiro Vermelho. E o Cavaleiro Vermelho era o cavaleiro mais temido de todos, o mais valente, o mais valoroso. Parsifal. E que se o vencesse, iria ser feito cavaleiro, ficaria com a armadura e com o cavalo do cavaleiro. Parsifal assim fez. Desafiou o Cavaleiro Vermelho e, apesar da sua completa inexperiência num golpe de sorte, conseguiu matá-lo e vencê-lo. Logo, ficou com o seu cavalo, com a sua armadura reluzente e recebeu o título de cavaleiro. A seguir, o que é que o rei Arthur lhe deu? Deu-lhe a maior de todas as demandas: ir em busca do Santo Graal. E Parsifal assim fez. Pôs-se a caminho. E ao longo dos tempos os seus feitos foram conhecidos por todos os reinos por onde passava. Até que um dia se aproximou de uma zona onde estava uma jovem.
Branca-Flor. E Branca-Flor estava muito aflita, porque o seu castelo estava sitiado, estavam a ser atacados, e então pediu auxílio a Parsifal para os assistir, para os salvar. E Parsifal assim fez, libertou o castelo. O tempo que ele, depois da libertação, ficou no castelo foi uma única noite. E o dia seguinte, voltou-se a pôr ao caminho e foi-se embora. Passado uns tempos, estava ele já cansado de tantas demandas e de andar sempre de um lado para o outro. Encontra um pescador. E como não tinha onde dormir, pediu auxílio ao pescador e o pescador deu-lhe as direções onde ele se devia dirigir. Para a grande surpresa do Parsifal, o pescador vivia no palácio do Graal. E afinal não era um pescador, era um rei pescador. Quando o Parsifal entrou no grande salão, estavam centenas de cavaleiros e de damas a assistir ao rei, que estava deitado numa cama porque tinha há anos uma ferida da qual não conseguia sarar. Com a presença de Parsifal foi organizado um grande banquete e foi trazido o cálice do Santo Graal, que todos sabiam que ao beber do Santo Graal todos os milagres aconteciam e todas as enfermidades eram curadas. Acontece que todos beberam. Só havia duas pessoas que não podiam beber do Santo Graal. Era o rei, que estava doente, e era o Parsifal. Para Parsifal poder beber do Santo Graal, tinha que se permitir fazer uma pergunta. Acontece que ele não quis fazer a pergunta. E mesmo sabendo que o rei não iria ficar curado por ele não fazer a pergunta, ele não fez. Imediatamente todo o castelo começou a desaparecer. E no dia seguinte, Parsifal voltou à sua demanda. Andou anos e anos e anos e anos e anos. Até que um dia... O rei Artur, sabendo de todas as suas conquistas, mandou chamá-lo novamente ao reino para o celebrar. Já estava Parsifal numa idade avançada. E assim foi. Parsifal regressou na sua armadura reluzente para ser celebrado. O que ele não estava à espera era que aparecesse uma bruxa. E essa bruxa cantou os feitos de Parsifal, mas cantou também todos os erros que ele tinha cometido, todos os seus defeitos, todas as suas falhas, inclusive que tinha estado na presença do Santo Graal e por não ter feito a pergunta, não tinha salvo o rei pescador, nem tinha resgatado aquilo que o rei Artur lhe tinha pedido. Parsifal ficou profundamente envergonhado. Profundamente envergonhado. Esqueci-me agora de vos referir, que é um facto importante neste conto, neste mito, que depois de receber, em jovem, depois de receber o seu título de cavaleiro, Parsifal foi à procura da sua mãe para lhe contar a sua conquista. Foi então que percebeu que a sua mãe tinha falecido de dor pela sua partida. E toda a vida do Parsifal foi feita em culpa de não ter sido capaz de corresponder para com a sua mãe. Nesta altura, quando a bruxa o desafiou e ele fragilizou, aí sim, pela primeira vez, ele permitiu-se tirar a armadura. Ele tirou a sua armadura e a seguir colocou-se à viagem novamente. Sentia-se profundamente humilhado. Acontece que no caminho encontrou numa gruta um sábio que lhe deu as indicações de onde poderia voltar a encontrar o reino do Graal. E assim fez. E nesta altura, quando lá chegou, finalmente permitiu-se fazer a pergunta. E qual era a pergunta? A quem é que o Graal serve?
Quando fez a pergunta, além de todos os que já tinham bebido na corte, tanto ele quanto o rei pescador pôde beber e ser finalmente curado da sua enfermidade. Agora, o que é que este mito nos quer dizer? E isto é, obviamente, mais para o sagrado masculino. O que este mito nos quer dizer é algo tão simples quanto isto. O Parsifal, na sua vida, a partir do momento que escolheu ser cavaleiro e aceitou a roupa da sua mãe e recebeu as suas orientações como algo que tinha que respeitar a vida toda, ele ficou preso e não cumpriu com o rito da puberdade. Ou seja, ficou preso na puberdade, não fez a transição para a idade adulta. Quando ele conheceu Branca Flor, como diz o nome, simboliza a pureza. E então ele, como se apaixonou por ela, só pôde lá ficar uma noite, porque sabia que se ficasse mais, poderia não conseguir cumprir com o que a sua mãe lhe tinha pedido. E levou toda a sua vida na procura, na sua demanda. Por obediência também, não se permitiu questionar, fazer as suas caminhas, as suas perguntas e com isso traçar o seu caminho. Por isso, chegou à idade avançada, à idade adulta, mas já sénior, e ainda estava preso no menino. Foi só quando foi desafiado pela bruxa, e bruxa também é velha, e em grego a bruxa ou velha é Cronos, que também significa o tempo. Por isso ele precisou de muito tempo para se permitir ir além do fado para encontrar o seu Dharma. E o que é o fado? O fado é tudo aquilo, ou é fado, ou a fatalidade, é tudo aquilo que nos prende e que nos impede de viver o nosso destino. Porque o nosso destino nós podemos criá-lo com as nossas escolhas a cada instante. Então o Parsifal mostra-nos que os homens, uma grande parte dos homens, quando fica preso na puberdade, no menino, vai procurar a vida inteira a imagem de uma mulher pura, casta. E isso é algo que não existe no plano terreno, porque efetivamente todos nós temos todas as energias. Então, quando andamos à procura de uma ilusão, de uma miragem, vamos andar a atrair relacionamentos uns a seguir aos outros, porque nada satisfaz o ideal que criamos. E isto tanto serve para a mulher como serve para o homem. Aliás, é ao contrário, isto tanto serve para o homem, porque esta história é do Parsifal, como serve para a mulher. Muitas vezes nós ficamos presas na nossa iniciação da menina e andamos à procura do cavaleiro que nos vai salvar. E então qualquer que nos se apresenta à nossa frente, que corresponda minimamente ao ideal, perdemos completamente o discernimento e atiramos-nos de cabeça. Principalmente quando tantas vezes também olhamos para outras coisas, como o caso do Parsifal. Ele tinha os feitos, ele tinha os títulos, ele tinha a armadura reluzente, ele tinha o respeito de todos. Mas isso era tudo exterior, porque o interior deles estava um caos. E porquê? Porque ele vivia numa culpa atroz e preso na energia do menino. Então, quando surge a bruxa, o que é que ela nos traz? Ela traz-nos outra energia, tal como a Branca Flor. A Branca Flor traz-nos a Branca Flor e a bruxa trazem-nos a energia da ânima. E a ânima é o sagrado feminino, ou seja, mais puro. É o convite a ouvirmos a alma. Que são partes da Daimon, dessa energia. Isto em grego é a Daimon. Essa energia do sagrado feminino que habita em todos nós, tanto no masculino quanto no feminino. Então o que é que a presença da bruxa fez? A presença da bruxa, ao revelá-lo nas suas incongruências, ao revelar o caos que vivia dentro dele, convidou-o
a mergulhar num estado de profunda rendição, de profunda fragilidade. E por ter-se permitido viver esse processo, e aí sim retirar todas as máscaras, todas as capas, todas as armaduras que nós vamos colocando no caminho, ele permitiu-se de uma vez por todas cumprir com o seu propósito, com a sua missão, e encontrou o Santo Graal. Porque efetivamente o Santo Graal está dentro de cada um de nós. Mas para o encontrarmos, nós temos que ser capazes de ir além do fado, de ir além das fatalidades que nos são trazidas geracionais, as expectativas das nossas mães, dos nossos pais. Porque ele também se tornou cavaleiro, porque o pai e os irmãos tinham sido cavaleiros. Por muito que a mãe quisesse esconder isso dele, esse apelo estava na linhagem. Então, a qualquer instante, é importante percebermos que nos podemos resgatar e ir além daquilo que nos limita. E como esta conversa é para o sagrado masculino, percebe tu, homem, onde é que tu ficaste preso na energia do menino. Porque enquanto estiveres na energia do menino, tu não vês a tua vida a prosperar, pelo menos da forma como tu mais almejas. Podes até ter um estatuto, podes ter um grande cargo, mas depois a tua vida emocional ou familiar estar um profundo caos e sentir-te completamente insatisfeito. Tenhas o que tiveres, sentes-te completamente insatisfeito e em dor. E andas numa busca constante para tapar esse buraco que por algum modo não sabes como nem consegues preencher. E isto é algo que vamos ter a oportunidade de mergulhar a fundo no retiro de 3 a 5 de novembro, o retiro com o Sagrado Masculino. Não vai ser este o único dos mitos que vamos abordar e que vamos sentir e que vamos perceber nas nossas vidas. Vamos mergulhar também no mito do Adão, que ficou preso na obrigação de ser o provedor a partir do momento que é expulso do Jardim do Éden, com a culpa de ter sido tentado, e isto há aqui muitas nuances, porque ele não foi tentado. Eva estava simplesmente a oferecer-lhe a sabedoria. E quantas vezes, quando nós estamos a receber uma grande dádiva, uma grande bênção, ficamos com medo de a receber e de dar um passo em frente. Então, esse mito também é extremamente importante e norteador nos nossos caminhos. Como também temos o mito do Orfeu, o eterno sonhador, como temos o mito do Baco. Então temos vários mitos para ressignificar. E isso leva-nos a jornadas interiores profundas. Nesse retiro de 3 a 5 de novembro, eu vou-me permitir estar a sós com os homens que sentirem estar em retiro masculino comigo. Será, obviamente, uma cura também para mim. Um processo muito profundo de resgatar o meu masculino numa assertividade muito maior, de expor-me nas feridas que eu ainda possa trazer, porque há algo que é muito importante percebermos, que eu já várias vezes o disse. Nós muitas vezes estamos na nossa idade adulta e não nos damos conta que a mulher tem em si, por muitos relacionamentos que tenha, tem em si energeticamente o pénis do seu pai. E o homem, muitas vezes, tem os seus testículos nas mãos da sua mãe. E isto leva-nos para o mito do Parsifal, a forma como as expectativas dos nossos ancestrais, a educação que recebemos, mas também as suas dores, as suas mágoas, principalmente aquelas que são transmitidas através do útero. Por isso é que eu sinto que faz todo o sentido estar convosco em retiro, porque eu sou uma expressão do útero da grande mãe, como qualquer mulher. E ao permitir-me estar convosco a assistir-vos, vou poder-vos dar o colo
o colo de um útero que se regenera a cada instante em amor maior, e nesse amor assistir-vos a mergulhar nas vossas próprias memórias do útero e com isso também resgatarem o útero das vossas mães, o útero das vossas companheiras, quer tenham ou não, e o útero das filhas, quer tenham ou não. Quando resgatamos um útero, resgatamos os úteros de todas as linhagens. E o homem também está implicado nesse processo. Porque o homem também tem um útero energético, porque efetivamente ele veio do princípio criador mãe, pai divinos e nasceu de um útero. E para além disso, tal como eu transmito na formação da Maria Madalena Sofia, a Senhora dos Dragões e dos Unicórnios, nós temos 4 úteros em nós. Não vou agora explicá-los. 4 úteros que fazem 4 pirâmides, que no total são 12 chakras, permeados ao centro pela ponte de luz Antakarana, que nos conecta ao princípio criador Mãe, Pai Divinos. Ao princípio criador Mãe, Pai Divinos e ao coração da Grande Mãe. E às vezes não faz mal inverter, porque o princípio criador Mãe, Pai Divinos está no coração da Grande Mãe, tal como o coração da Grande Mãe está no princípio criador Mãe, Pai Divinos. Lembra-te sempre, assim na terra como no céu, assim dentro como fora. E hoje era esta mensagem que eu queria trazer. Um dia desta semana ainda voltarei a vós, tanto ao masculino quanto ao feminino, para conversarmos mais um pouco das feridas que andam por aí. E que nós precisamos, tal como eu necessito de olhar para as minhas, estamos num caminho profundamente abençoado nesta reta final deste ano, à beira quase de uma nova época de eclipses. Estamos num caminho absolutamente fabuloso para irmos a fundo e mudarmos efetivamente, com consciência, com escolha, com responsabilidade, a nossa vida e criarmos o nosso destino, saindo da fatalidade. É agora. Este é o tempo. Vamos aproveitar essa viagem. Pela graça divina, meus queridos e minhas queridas, porque o masculino está em todos nós. Pela graça divina, todas as bênçãos. Amo-vos. Somos. Gratidão.